Então tu pode me processar por uso indevido da imagem. Não, tudo bem, a gente pode dividir os lucros quando começar Ah, tá bom. a ter os participativos no YouTube, daí não tem problema. Então vamos lá. Estamos aqui hoje para estudar a quarta estrutura clínica, como querem alguns teóricos, alguns pesquisadores, que é a estrutura, o fenômeno do autismo. Um assunto muito estudado hoje em dia, não que não fosse antes, mas hoje em dia está em alta as pesquisas, as publicações, as propostas de entendimento e tratamento do autismo, e a gente vai tentar hoje compreender um pouco melhor, ou pelo menos sair daqui tendo uma ideia substancial sobre o que é o autista e o que é o fenômeno do autismo. Termo introduzido em 1911 pelo médico Eugene Bleuler para falar de um tipo de esquizofrenia, que ele compreendia como um tipo de esquizofrenia, que se dava a partir da necessidade da criança fazer uma fuga da realidade. E essa fuga da realidade seria essa redução do mundo externo, aonde a criança, depois o adulto vindouro, iriam fazer um fechamento em si próprio para se defender do mundo externo. Então, essa é a primeira definição que vem da literatura. E estudando a etimologia da palavra, a gente vai ver que o termo autismo tem o prefixo autos, que significa de si mesmo, em si mesmo, e o sufixo ismos significa o estado, a condição, a ação. Então, o termo autismo iria sugerir na etimologia o estado, a condição, a ação, o movimento de fechamento em si próprio. Né? Autós e ismos, fechamento em si próprio. Depois tem um autor muito controverso que vai fazer uma apresentação, uma proposta maior, mais sistematizada sobre o autismo, que é o Leo Kanner, lá em 1943. É muito polêmico, né? Mas ele vai ser o primeiro a tentar entender um pouco melhor esse fenômeno, essa psicopatologia, descrevendo ela como uma condição psíquica onde o paciente se torna incapaz de construir, de favorecer, de modelar laços com os outros. Então, mais uma vez, essa ideia de não conseguir estabelecer laço com os outros e ficar num mundo, numa vivência psíquica do sujeito com os seus objetos concretos, com as suas coisas, né? Com a sua colherinha, com a sua panela, com o seu pente, né? Essa relação estipulada não com outra pessoa estabelecida, mas com um objeto. Aí isso vai poder ganhar uma formulação diagnóstica no CID e pela Organização Mundial de Saúde, né? Ela vai aparecer como um tipo de psicose infantil. Quando ela chega no psicodiagnóstico como um tipo de psicose infantil, cujo critério para ser diagnosticado assim exige que tais sintomas de fechamento tenha aparecido antes dos 30 meses de idade.
Então, para ser diagnosticado como autismo, já naquela época, teria que aparecer de forma muito, muito precoce no desenvolvimento da criança. A gente teve também as observações e a teorização do Hans Asperger, que vai descrever uma síndrome muito parecida, que é a síndrome hoje a gente conhece como Asperger, né? É tipo uma síndrome próxima do autismo, que vai enriquecer também a compreensão teórica desse quadro. Com o desenvolvimento do CID e do DSM, vão aparecer outras nomenclaturas para esse transtorno, como distúrbio global do desenvolvimento, isso está no DSM-4 já, ou transtorno invasivo do desenvolvimento no CID-10. Então, no CID-10, como é que a gente vai encontrar o número, o código do autismo? Está lá em F84. Está escrito lá como um desenvolvimento anormal e ou comprometido que se manifesta antes da idade de 3 anos e tem como característica fundamental uma problemática referente às áreas da relação social, da comunicação e do comportamento, que é restrito e repetitivo. Então, afeta as relações sociais, afeta a forma de comunicação e o comportamento passa a ser restritivo e repetitivo. F84 ou F84.1, que se caracteriza como autismo atípico. Então, no CID é autismo ou autismo atípico. No CID-10 vai ter uma ênfase maior nessa descrição de que se trata de uma patologia onde existe um comprometimento na relação social recíproca. Falta de respostas para as emoções de outras pessoas, né? Falta de modulação do comportamento, de acordo com o contexto social, uso insatisfatório de sinais sociais, fraca interação dos comportamentos sociais, emocionais e de comunicação, falta de reciprocidade socioemocional. Então, mais uma vez, a gente vai encontrar um acento na dificuldade de estabelecimento da posição em relação ao outro. Temos aqui a descrição do quadro, pelo CID de novo. Existe uma falta de uso social de quaisquer habilidades de linguagem que estejam presentes, um comportamento significativo em brincadeiras de faz de conta, quer dizer, uma dificuldade em utilizar a fantasia para brincar, uma dificuldade em se inserir nos jogos sociais, né? Uma dificuldade em fazer imitações dos adultos, como as crianças pequenas fazem, uma fala muito limitada, muito empobrecida, dificuldade no controle dos afetos, né? E falta de resposta emocional adequada. A gente tem isso aí lá no CID também. E outro ponto que o CID destaca é o comportamento, que seria um comportamento estereotipado, repetitivo e que precisa se transcorrer dentro de um determinado tipo de padrão muito, muito estreito. Né? Então, é a necessidade de respeitar horários, itinerários, padrões, rotinas, né? Para o paciente não ficar muito mal. Existe também o critério da autolesão, que é morder ou machucar a si próprio. A autolesão é comum morder os punhos, né, no autista, morder o braço, que também pode estar associado ao retardo mental, mas não necessariamente. O autismo pode ser verificado em todos os grupos etários, voltando a esse ponto, mas para sim ser diagnosticado é preciso que esse diagnóstico tenha iniciado nos 3 primeiros anos de idade. Quer dizer, então, né, sujeito para ser diagnosticado como autismo, é preciso
que os seus sintomas tenham aparecido na primeira infância, tá bem? E, para marcar mais uma vez esse ponto, as 3 áreas que requerem uma observação para a construção do diagnóstico, as 3 áreas no sentido de onde aparece a falha, está na interação social recíproca, né, relação com o outro, na falha na comunicação, então a dificuldade em utilizar a linguagem, a dificuldade em comunicar, e o comportamento restrito, estereotipado e repetitivo. Esses 3 campos precisam estar problematizados, né, para a gente poder fazer o diagnóstico. Então, isso é CID, isso é DSM, o DSM-5, CID-11, supostamente tem algumas mudanças, mas eu não sei quais são agora, mas vamos continuar aqui com a leitura tradicional clássica, né? Depois a gente pode pesquisar. Mas, quando a gente vai ao campo da metapsicologia, quando a gente vai ao campo da tentativa de construção de uma hipótese psicodinâmica, a gente vai encontrar nas várias pesquisas a ideia de que no autismo se trata, né, quando a gente fala de um autismo psicogênico, no sentido de um autismo cuja a gênese é de ordem psíquica, né, a gente vai encontrar a maioria das construções falando da ideia de que se trata de uma falha na alienação fundamental. A gente vê que o processo de subjetivação do ser humano, mas focando no bebê, a gente vê que isso se desenrola a partir da alienação da criança ao seu grande outro e depois da separação, né? Então, a constituição subjetiva, ela se dá nesse atravessamento, primeiro, do processo de alienação ao campo do grande outro, aos significantes, que a gente chama de constituição do imaginário, a gente chama de constituição do eu, a gente chama de especularização, que se trata do processo de espelhamento, e depois a separação. Quando a gente fala de dificuldades no campo da alienação, vocês sabem que a gente está falando da psicose. Quando a gente fala de dificuldades no campo da separação, a gente está falando da neurose. E agora, quando a gente fala de dificuldades, né, que o sujeito passa a ponto de não entrar no processo de alienação primária, de alienação fundamental, não chega a entrar no processo de especularização, a gente está falando de autismo. Então, o que seria, né, essa ideia de falha na alienação fundamental? A gente está falando de uma subjetividade ou de uma tentativa de construção subjetiva que está aquém, né, está paralisada anterior à entrada do sujeito no campo alienatório ao grande outro. Não conseguiu, portanto, o nosso sujeito aqui autista, não conseguiu entrar nesse processo de alienação fundamental. E podemos dizer que para haver sujeito, o sujeito que a gente entende por sujeito barrado, né, sujeito de desejo, sujeito do significante, para haver sujeito é preciso haver alienação. Então, no autismo, não haveria essa construção do sujeito. Não houve esse processo de captura, de colagem, de especularização, de imaginarização, de erotização do corpo para a construção do eu. Então, vocês veem que a questão aqui referente à constituição psíquica, ela está, nesses casos, em dificuldade lá nos primeiros meses, lá no primeiro, segundo ano, onde ainda não houve
o bordamento da fragmentação do corpo. Não houve ainda a amarração dos pedaços do corpo morcelê, que a gente entendeu outras aulas, que se unifica com a função do olhar materno. Portanto, para entendermos o autismo, a gente precisa dar um passo atrás e entender de vez por todas como se dá o processo de subjetivação normal, para depois colocar em paralelo o processo do autista. Então, vamos rever, para isso ficar bem fixado, como se dá o processo de subjetivação normal da criança, do ser humano. Começa assim: nasceu a criança. Quando a criança nasce, gurias, ela é banhada à força, ela é empurrada à força para o campo, para o registro, para a ordem do significante. É a única coisa que diferencia o nascimento do ser humano de um animal, de um cachorro, de um tatu, de uma minhoca, de um passarinho. O fato de que a gente, né, sofre uma injunção a participar do campo da linguagem, do significante. Quem faz essa introdução do bebê no campo do significante é o grande outro. O grande outro é aquele que se ocupa da criança e que faz isso que a gente está falando agora, que se chama função materna. Então, a função materna é banhar o corpo do seu filho com a linguagem, com as palavras, né? Banho de linguagem. E esse banho de linguagem é o que vai, aos pouquinhos, permitir com que aquele corpinho, né, sem registro algum, passe a abrir possibilidades para a formação do eu. Então, esse banho de linguagem vai fazer com que o eu, a partir da inscrição libidinal na superfície do corpo, vá se formando, e isso se chama alienação ao outro. Então, aquele corpinho, né, todo solto, todo desmembrado nos registros psíquicos, começa a ganhar forma, e isso vai permitindo existir o eu. Para que exista o eu, ou para que se constitua uma posição onde o sujeito lá no futuro vai poder dizer eu, ele necessita de que logo que ele nasça, se ponha em ação aquilo que a gente vai chamar de discurso interrogativo da mãe. O discurso interrogativo da mãe é o discurso que a mãe faz sobre o seu bebê, supondo que o bebê tenha algo a dizer. E quando a mãe suponha que o seu bebê tenha algo a dizer, porque ela pergunta para o seu bebê, ela, inconscientemente ali, está oferecendo para o seu bebê um não saber. Portanto, oferecendo para o seu bebê uma falha. Então ela vai dizer para o seu bebê: filhinho, por que tu tá assim quietinho? Tu tá com saudades da titia? Será que tu tá com fome ou é só barda? Isso é um discurso interrogativo. Então, esse discurso interrogativo abre possibilidades para que o bebê se reconheça como alguém que tenha um saber que falte à mãe. Olha que interessante, né? Então, o discurso interrogativo é o que faz a criança falar. É a suposição que a mãe faz de que tenha um saber no seu bebê diferente do dela. Porque se a mãe não faz esse discurso interrogativo, ela trata o seu bebê como um objeto, como se ela soubesse tudo o que se passa com ele. Então ela não pergunta, ela diz: tu tá com fome, tu tá com sono, tá com saudades do papai. Ela afirma, mas não pergunta. E isso não abre possibilidades para a construção do eu. Então, essa mãe assertiva a respeito da necessidade e da demanda do seu bebê, assertiva no sentido de que se direciona a esse bebê como se soubesse o que se passa do lado dele, essa mãe
não é nem um pouco capaz de fazer a função materna. Ela psicotiza o seu bebê. Uma mãe, diríamos, incompetente para introduzir o simbólico. Então ela vê o filho meio que apertadinho, comprimido assim, e ela vai fechar a janela e botar um cobertor no filho, dizendo que o filho está com frio. Mas uma mãe interrogativa vai dirigir uma pergunta: será que tu está com frio? Ah, de repente é só uma dorzinha de barriga porque tu mamou pouco, né? Fazer uma interrogação. Quando a mãe faz essa interrogação, quando a mãe faz essa tentativa de atribuir significado aos gestos do bebê, ela está emprestando significantes ao seu filho. Ela está fazendo aquilo que a gente chama de antecipação especular. Mesmo que o filho não esteja dizendo nada com o seu gesto, que provavelmente não está no começo da vida, o que importa é que a mãe ou o grande outro atribua significado àquela boquinha, aquele choro, aquela insônia, que a mãe atribua significado. E a mãe faz isso inconscientemente. Então ela antecipa para o bebê uma imagem do qual esse bebê é capaz de entender a sua linguagem e responder desse lugar. Isso é a construção da subjetividade sadia, normal. Dizendo de outra forma, fazendo isso, a mãe vai estar supondo um desejo a seu filho. Supondo um desejo ao seu filho significa dizer que a mãe não sabe tudo do seu filho. E poderíamos pensar agora que quanto mais uma mãe acha que sabe do seu filho, menos o seu filho sabe de si. Quanto mais uma mãe se enobrece porque acerta as coisas ou sabe o que se passa com o seu filho, mais ela fecha a porta para esse filho constituir um saber. Isso quer dizer o quê? Né? Que numa constituição psíquica saudável, é necessário que o bebê desborde a mãe. Desborde a mãe significa desorganize a mãe. O bebê precisa necessariamente fazer a mãe entrar num processo de desestabilização. Porque a mãe precisa desestabilizar, né? Precisa ter que se haver com as suas faltas para ali se constituir um outro sujeito. Aquela mãe que não se desorganiza, aquela mãe que sabe fazer direitinho os cuidados que tem que fazer, que não tem problema de botar o nenê dormir, que não fica angustiada, que não fica com uma sensação de descontrole, essa mãe, ela está com problemas em relação ao seu filho. Então é preciso a criança desbordar a mãe. Então, quando uma mãe chega ao nosso consultório e nos diz: nossa, eu não sabia que era tão difícil ter um filho, cuidar de uma criança, ela não dorme na hora que tem que dormir, ela faz barda para comer. Então a gente diz: é isso aí, beleza, tá certo, não tem nada de errado com isso. O que está errado é não haver nada de disparidade nessa dupla que se constitui. E outra coisa importante para a gente falar do processo de subjetivação, a gente precisa ajudar os pais também a entender que os cuidados de higiene, de limpeza, de banho, de alimentação, esses cuidados precisam ser feitos sempre com palavras. Vai limpar o bumbum do nenê, vai dar banho no nenê, vai dar comida para o nenê, tem que falar junto. Né? Porque a palavra vai nomeando a ação, vai nomeando o pedaço do corpo que está sendo tocado, a palavra vai subjetivando. E muitas vezes a gente vê que os pais do autista fazem muito bem esses mecanismos técnicos do cuidado, mas sem o uso das palavras.
Então é importante a palavra junto com a ação. Assim como hoje em dia o enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem vai te dar uma vacina, eles dizem, né? Agora tu vai receber uma picadinha aqui no braço e vai dar só uma dorzinha, né? Primeiro fala, coloca a palavra e depois coloca o corpo em cena. É a mesma coisa, né? O nenê a gente fala também. A comida, né? Olha que comida gostosa que a vovó fez para ti. Vai botando palavra junto com a comida. Então isso vai fazendo com que o sujeito, o incipiente sujeito, comece a construir um mapeamento de qual o seu lugar no desejo do outro. Ele começa a construir uma formulação fantasmática, né, do que ele é para esse outro e de que linguagem se fala nessa relação. Essa primeira linguagem, a linguagem aprendida dessa estrutura significante materna, a gente chama la langue, é a linguagem materna, la langue. E a la langue, ou esse simbólico primeiro que eu estou colocando para vocês, é o que arranca a criança do campo da necessidade, ou melhor, o bebê, né, do campo da necessidade e o coloca na relação com a demanda. Então, para vocês entenderem, né, vamos pensar assim. O que é arrancar do campo da necessidade, né? A criança nasce, um bebezinho, com necessidade de comer, de beber, de ser aquecida, de ser cuidada. E essa necessidade, inicialmente, aparece com o grito e com os gestos. Então, a criança nasce e grita, e chora, e se debate. Bom, isso está falando do quê? Da necessidade, né? Necessidade de comer, de beber, de ser limpa, de ser agasalhada. Necessidade é puramente biológica, puramente orgânica. Mas, quando esse grito, quando esse choro, quando esse esbater-se chega ao seu grande outro, então a mãe escuta aquele grito, a mãe escuta aquele choro, o que a mãe vai fazer? A mãe vai cruzar esse gesto com a sua posição de um ser de linguagem. E vai tentar compreender esse choro e esse gesto a partir da sua fantasia. A partir daquilo que ela supõe, dentre as 1000 possibilidades que o filho está querendo dizer. Isso faz com que a pura necessidade já se perca e aquilo que era então só corpo e necessidade passa a fazer parte do campo do objeto perdido. Né? Tem alguma coisa ali que essa mãe passa a desejar e que a criança passa a se engatar. Se engata nesse tecido que já não fala mais simplesmente da necessidade, que fala agora do sexual. Isso é o sexual. O sexual é a necessidade atravessada pela palavra. Então, quando vocês escutam falar de sexual em psicanálise, vocês sabem, a partir de agora, que o sexual é isso, né? É a necessidade marcada pelo campo da linguagem. Não tem nada a ver com sexo, né? Então, essa é a função da mãe. Isso vocês têm que saber. O que é a função da mãe? A função da mãe pode ser desempenhada pela avó, pelo tio, pelo cuidador, mas essa é a função materna. Então, estamos aqui entendendo como se dá a subjetivação normal e agora damos um passo para entender o que falha nesse processo para que se dê o autismo. Víamos antes, isso que a gente está falando, que a gente viu agora, isso se chama alienação, tá? Alienação. Agora, no autismo não há a entrada nessa alienação.
Ou seja, a criança não tem acesso a esse estágio que a gente chama de estágio do espelho. Muito mais distante, então, do Édipo, né? Porque primeiro tem o estágio do espelho, que é a constituição da dupla, e depois tem o Édipo, que é a constituição ternária dos 3 personagens. Então ela está anterior ao estágio do espelho. Vamos dizer, portanto, que no autismo a criança, o bebê, não encontra na sua mãe esse buraco, essa ausência, essa falta, que a gente chama de desejo materno. Ela não encontra esse desejo materno para se subjetivar. Então, uma pessoa leiga, né, pode entender assim, como está escrito no texto, né? Se trata da ausência radical do desejo materno sobre o bebê. Uma mãe sem desejo. Mas não é o desejo da mãe pelo filho, gurias e guris. Não é que a mãe não deseja o filho. É que o filho não encontra nessa relação com a mãe essa falta simbólica na qual ele possa se alienar para poder se encontrar nesse lugar. Quer dizer assim, que a estrutura desejante da mãe, que é a relação da mãe com a falta, não localiza o filho como sendo aquele que está em condições de responder a esse buraco. É disso que se trata, né? Então a mãe não localiza no filho uma resposta ao seu enigma. Ela continua localizando em outro lugar. Continua localizando no trabalho, continua localizando nas relações sociais, né? Mas não no filho. Então não é que ela não goste do filho, né? Só o filho não está coincidindo com o falo, significante da falta. E aí a criança fica reduzida a puro real, a puro corpo, a puro organismo. Então seria uma séria perturbação nessa relação mãe-bebê. Deve ser difícil para uma mãe de autista escutar isso. Por isso que existem muitas outras teorias e muitas outras propostas, né, de entendimento. Essa é a proposta psicanalítica, que é a qual eu domino. Espero que vocês tenham compreendido essa parte, né? De que inicialmente a criança precisa encarnar esse falo para a mãe. Inicialmente a criança precisa se acreditar como sendo o pedacinho que falta para a construção da mãe. Sabe aquela musiquinha, né? Você é um tijolinho, você é meu amorzão, você é um tijolinho que faltava na minha construção. Né? É isso, a criança precisa ficar identificada a esse tijolinho que vai completar a mãe. Então, identificada ao falo. Mas quando a mãe não localiza esse falo para a criança se identificar, ela não entra nem no processo de alienação inicial. Quer dizer, os gestos da criança, os gritos da criança, o choro da criança não se inscreve na gramática materna. Isso que eu explicava antes para vocês, né, da necessidade de ser atravessada pelo sexual, isso não se dá. Portanto, o gesto da criança, o choro, o agito da criança, continua sendo um fenômeno puramente orgânico, corporal. Outra forma de poder pensar isso é que se trata de um fenômeno derivado da dificuldade de investimento libidinal no bebê humano, na cria humana. Vamos supor que eu tenho um bebê de 4, 5, 6 meses e eu perco meu pai e minha mãe num acidente de carro. Esse fenômeno pode consumir a tal ponto as minhas forças, as minhas energias, que eu sofra, né, de uma
dificuldade de continuar fazendo um investimento libidinal no meu bebê recém-nascido. Eu entro numa melancolia, eu entro numa depressão e cancelo o investimento psíquico que eu deveria fazer no meu bebê. Um luto, né? Um luto mal resolvido, uma desgraça na família, e aquele bebê, né, não vai poder ser bordado pela minha erótica. Então ali nós podemos pensar no advento do autismo. É interessante a gente observar isso, que quando a gente recebe a mãe do autista, o grande outro do autista, junto com o autista em consultório, isso aparece nas observações clínicas, isso aparece nos artigos, a gente vai ver uma dificuldade muito grande dessa mãe em atribuir sentido aos sons da criança, aos gestos da criança. Então, a mãe está no consultório com o seu bebê, autista quase, né? Ou se estruturando de forma autística, e o nenê faz birra, o nenê se bate na parede, morde a mão, e a mãe não consegue construir uma hipótese acerca do porquê que isso aconteceu, porquê que ele está assim. Ela diz, ele é assim, ele está nervoso, ele gosta disso, né? Mas não atribui uma amarração para tentar dar conta disso. Então, isso comprova, né, o que a gente estava falando antes. Como diz a frase, né, o pai dos autistas tendem a ouvir só barulho, não atribuindo significação ao discurso da criança. A criança, ela faz discurso com o corpo, faz discurso se batendo, se mordendo, se beliscando, chorando, se tremendo, fazendo cocô, fazendo xixi, faz discurso assim. E é a gente, adulto, que tem que amarrar isso, né, dentro da cadeia simbólica. Esse olhar do outro que não faz enigma, né? O que é o enigma? Vocês já viram comigo, que é isso que a gente chama também de Kevoi, né? É isso que nós, seres humanos, desde pequenininho, localizamos no olhar do nosso cuidador uma interrogação, né? O que devo ser para ele? O que devo fazer para ser amado? Devo falar o que para ser bem aceito? Isso é o enigma, né? Como no autismo não tem esse enigma, porque a mãe não oferece essa interrogação, o autista não olha nos nossos olhos. Ele não fica capturado no nosso olhar, porque o nosso olhar não representa nenhum enigma. E aí vocês vão ver que a criança autista, ela não fica convocada a essa relação do olhar. Ela pode ficar convocada à relação do olho, da visão, do órgão da visão, mas não o olhar. O olhar é diferente da visão, né? Vocês sabem que o olhar é poético, o olhar é provocante, é enigmático, é assustador, é amoroso. O olhar diz de algo que se perdeu e que, portanto, eu tento entender. O olhar, poderíamos pensar, é o primeiro objeto que cai da nossa relação com o outro. A perda do olhar é a primeira perda que a gente tem na vida. Por isso que a gente passa o resto da vida tentando se fazer olhar. A gente se inscreve para o Big Brother, né, porque lá muita gente vai nos olhar. E a gente vai tentar resolver essa equação do que eu devo ser para ganhar $1 milhão de reais, né? O olhar. O olhar é o primeiro objeto que cai, e aqui no autista, esse olhar não é oferecido. É só oferecido a visão. Esse certo número de estruturas psíquicas que não se instauram, que não se instauram, elas vão, já no final do terceiro ano, elas vão se fechar enquanto estrutura, se elas fracassam, e vão dar, então, a estruturação autista.
Prevenção precoce, isso que eu falava do olhar, né? Para prevenção precoce, esse é um dos grandes elementos tidos pelos pediatras, pelos psicólogos, pelos psicomotricistas, né? Quando a gente vê que desde muito cedo existe uma dificuldade na fixação do olhar do bebê com sua mãe, a gente tem que levantar uma anteninha, né, e ficar atento. Então, para prevenção precoce, para identificação precoce, ficar atento ao olhar. A criança que não se faz capturar no olhar. E o olhar é a questão do espelhamento, que a gente já estudou. Diagnóstico precoce, né? O não olhar entre uma mãe e seu filho, sobretudo se a mãe não se percebe disso, se a mãe não se incomoda com isso, é um dos sinais que nos permitem pensar, durante os primeiros meses de vida, a hipótese do autismo. Sobretudo se a mãe não percebe, né, pessoal? Sem uma intervenção nesse momento, o estádio do espelho não constituirá, ou pelo menos não convenientemente. Então vocês veem, esse por um bom tempo foi sendo e continua sendo o elemento principal de entendimento do diagnóstico precoce, mas a Marie-Christine Lasnik propõe que a gente possa, para fazer o diagnóstico precoce, uma outra visada, uma outra lógica que podemos, através dessa lógica que ela propõe, diagnosticar precocemente, mais precocemente ainda, quando o bebê está se estruturando no autismo. Então, a Marie-Christine Lasnik, ela tem esse livro bem bom que eu indico para vocês, Rumo à Palavra. Esse aqui é um xerox, porque ele está esgotado. Rumo à Palavra, que ela mostra para nós a análise de 3 crianças em estruturação autística, né? Ela vai apresentando para nós. Tem esse livro bom aqui, do Alfredo Jerusalinski, Psicanálise e Autismo também, para quem se interessa. E esse que eu já falei para vocês, do Jean Bergès, O Corpo na Neurologia e na Psicanálise, que também nos ajuda a entender isso que eu estou falando para vocês. Então, a proposta da Lasnik, né, e a proposta de todos os teóricos hoje em dia, é tentar encontrar parâmetros para se aperceber o mais cedo possível do problema que pode envolver o autismo para o tratamento precoce. Então, a grande aposta, né, é o tratamento precoce, porque se a gente puder intervir antes do fechamento dessa estrutura, que se dá lá pelo 3º ano, se a gente puder intervir antes, a gente consegue tirar a criança desse problema. Então, como se faz, né, esse tratamento e essa diagnose precoce? Primeiro, nós temos o não olhar, como eu falava para vocês, entre bebê e mãe. E depois, o mais importante, que é quando a gente percebe que não está se dando o fechamento do circuito pulsional. O fechamento do circuito pulsional ocorre no 3º tempo do circuito. Então, o circuito pulsional, ele é esse movimento que tira a criança da necessidade para entrar no campo do desejo. E esse circuito pulsional tem 3 tempos. A gente vai entender que o autista não chega ao 3º tempo do circuito pulsional. Então vamos entender como é esse circuito completo, como é que ele se completa, esse circuito, para a gente poder diagnosticar o autista muito cedo. Além do fracasso no olhar, né? Então Freud vai descrever para nós
que o trajeto pulsional tem 3 tempos. Pulsional, vocês entendam, né, que se trata dessa busca libidinal, psíquica, em capturar o objeto A. Né? Então, a pulsão tem um objeto, que o objeto da pulsão é o objeto A, é o objeto caído, né? E o circuito pulsional é essa volta completa ao redor do objeto A, que instala na criança o funcionamento do desejo e tira a criança do campo da pura necessidade. Então, o primeiro tempo do circuito pulsional a gente chama de ativo. Então, é o tempo em que o bebê, né, nos primeiros meses de vida, se movimenta em busca do objeto da sua satisfação. Então, o peito, a mamadeira. É o movimento inicial do bebê humano ir em busca aquilo que vai lhe satisfazer. O peito, a mamadeira. Então, ele pega o peito, ele pega a mamadeira, ele pega o bico, né? O bico não, o peito e a mamadeira, e se faz sujeito desse primeiro movimento. O segundo tempo do circuito pulsional é quando esse bebê desenvolve a capacidade autoerótica. Então é quando ele consegue, né, dispensar o peito, dispensar a mamadeira e chupar o seu dedo, e chupar a sua fronha, né, e morder a sua mão. Ele constrói, ele adquire uma possibilidade de tirar prazer alucinatório, o prazer alucinatório, já dispensando esse primeiro objeto. Então ele chupa a mão, chupa o dedo, chupa o pé, né? Faz esse trabalho de dar conta da ausência do objeto. Autoerotismo, né? Ainda estamos no segundo tempo. E o terceiro tempo, que seria o fechamento do circuito pulsional, é quando a criança vai se fazer objeto para o outro. Se fazer objeto para o outro é se oferecer enquanto objeto para o outro gozar, para o outro ter prazer. Então, o prazer da criança, nesse momento, é o situar que ela é um objeto através do qual o outro goza, tá? Esse é o terceiro tempo pulsional, e é esse tempo que não fecha no autismo. Então, esse circuito pulsional, esse terceiro tempo que não acontece no autismo, é aquele momento em que o nenê coloca o dedinho do pé, coloca a barriguinha, coloca a mão para a mãe morder, para a mãe chupar. É quando a criança oferece bumbum para a mãe morder o seu bumbum. Quando a criança oferece o dedo do pé para a mãe chupar. Então ela tenta fisgar o gozo do outro com o seu corpo. É a entrada realmente do sexual nessa relação. Não se trata mais do leite, não se trata mais da comida, mas se trata de fisgar o desejo da mãe. Então o nenê, ele se oferece, né? O seu corpinho para a mãe morder, lamber e chupar. E a mãe tem que ter complacência para fazer isso, né? A mãe tem que morder o bumbum, chupar o dedinho do nenê e erotizar assim o corpinho dele. Essa dificuldade de fazer o fechamento desse circuito pulsional, ela pode estar do lado da mãe, como a grande maioria das vezes, mas também pode estar do lado do bebê. Pode ser que o bebê não queira entrar nessa relação. Tanto que Gabriel Balbo vai dizer que, na verdade, o autismo é uma melancolia infantil. Né? Não se trataria de uma quarta estrutura, mas sim de uma psicose mesmo, de uma melancolia, né, em que a criança se nega a entrar nesse jogo em relação ao objeto perdido com o seu parceiro materno ou paterno. Tá bem,
Vimos isso também, e agora vamos ver a clínica. A clínica, pessoal. Então, como é que a gente vai trabalhar? Vamos ver um pouquinho, né? Como é que vamos trabalhar? Vamos imaginar que a gente diagnostica, né? Alguém nos fala de uma criança, alguém nos fala de um bebê que não está conseguindo fazer o fechamento do terceiro tempo do circuito pulsional. Vamos imaginar que então vocês estão em casa, né? E vem a vizinha da Aline, diz: Aline, tem a filha da Lourdes lá na esquina que disse que o nenê dela não está conseguindo fazer não está conseguindo fazer o terceiro tempo do fechamento, né, do circuito pulsional. Não tá se oferecendo para fisgar o gozo da Lourdes. Quer dizer, aí vocês vão, então vamos encaminhar lá para a Bruna, que se formou agora, ela está com consultório. Aí a Bruna vai receber a filhinha da Lourdes, lá, amiga da Aline, e vamos ver o que está acontecendo. Bem, a intervenção ali, toda a intervenção da clínica do bebê, da clínica da criança pequena, ela se dá no vínculo mãe e bebê, né? E como é que é a psicanálise dos bebês, né? Se o bebê não fala, se o bebê não deita no divã, se o bebê nem brinca. Não, a psicanálise do bebê é com a mãe e o bebê, é com a dupla, tá? É com a dupla, sim. E a dupla vem junto para o consultório, sim, vem a mãe e o bebê. Ai, que estranho, sim, é estranho. Então tá, vamos atender a mãe e o bebê e trabalhar com o vínculo. Trabalhar com o vínculo no sentido de ajudar essa mãe a conseguir se ocupar melhor da sua função para se instaurar essas funções psíquicas de base, essas funções psíquicas de estrutura primeira, né? Então a gente vai ajudar a mãe a fazer a função materna. Fazer a função materna no sentido de trazer os movimentos, os gestos do seu bebê para o campo da palavra. Então a gente vai ajudando a mãe a colocar palavras e fazer hipóteses naquilo que o seu filho está fazendo, no seu desenho, no seu gesto, na sua birra, né? Olha, mãe, eu acho que ele está te dizendo que ele gostaria de ter viajado com vocês fim de semana, não ter ficado na vovó. Doutora, mas ele nem sabe essas coisas. Mas vai que ele está tentando te dizer. De repente é isso, né? Então, nós vamos ajudar a mãe a transitivar o filho. Transitivar no sentido da gente trabalhar com as produções sonoras do bebê. Então, o bebê no colo da mamãe, dando tapa na cara da mamãe, e a gente pode ajudar a construir hipóteses. Por que tu acha que ele está te dando tapa, mamãe? Ele bate as mãos para os lados, ele nem sabe que sou eu. Mas olha, eu acho que quando tu falou que tu não queria que ele nascesse, né? Eu acho que ele se magoou e te deu um tapa. Mas ele não entende a nossa língua, né? Entende? Claro que entende. Ele entende tudo que a gente fala, só de um jeito diferente. Então nós vamos ajudar essa mãe a fazer essas hipóteses. Porque uma fala, os gestos da criança para se tornar uma fala, para ter um endereçamento, tem que ter alguém que aposta nisso, né? Senão fica puro movimento aleatório. Então é ajudar a mãe a traduzir os gestos do filho. Então, se o filho, vocês sabem que o autista, eles trazem, às vezes, palavras repetidas, frases repetidas, ou repetem coisas de um desenho animado, ou ficam repetindo o mesmo gesto, nós temos que encadear essa palavra, nós temos que encadear essa frase, cada vez na tentativa de ampliar a possibilidade de fazer isso um discurso. Ele repete todo dia a risada do pica-pau. Ele só repete a risada do pica-pau. Quando é que ele assiste o desenho? Ele assiste quando saio para trabalhar. Ele fica assistindo sozinho? Tu trabalha em quê? Tu não tem medo que ele fique em casa sozinho assistindo um desenho, né? O que o pica-pau representa? O que tem a ver a risada do pica-pau com o drama dessa criança? Então, isso é subjetivar o gesto, fazer
fazer significante daquele signo. Então a gente vai trabalhar com músicas, com frases, com a história daquele paciente, produzindo uma maior possibilidade de subjetivação. Entendem, né? É transformar tudo em uma produção linguageira. Transformar tudo em uma produção significante. A gente vai, junto com a mãe, potencializar essa função do grande outro. E também ajudar a mãe a fazer isso, né? Porque a mãe pode não estar conseguindo ver nada disso mesmo no seu bebê. Então é um trabalho meio que de tradutor, meio que de intérprete da criança para os seus pais. Então a gente atende a criança, a mãe e o pai junto. A mãe, o pai, o irmão, a avó, bota todo mundo na sala, bota um brinquedo aí para a criança, um papel, e aquilo que a criança vai fazendo, a gente vai ajudando a traduzir aquilo para a família. Restituir o valor de ato do seu filho. Então a gente vai nomeando o mundo para a criança. Quando a gente atende só o bebê no consultório, a gente bota uns blocos, uns bonequinhos, alguma coisa para o bebê brincar, a gente vai nomeando isso enquanto a criança brinca. A gente vai introduzindo a linguagem nas pecinhas, nos brinquedos, naquilo que a criança vê na janela. A gente vai nomeando os seus gestos, nomeando as suas emoções, para ela ir entrando nisso. Então, vocês têm essa teoria base do autismo, vocês têm esses livros que eu apresentei para vocês, e agora eu quero passar para vocês um vídeo de uma conferência que a Marie-Christine Lasnik fez aqui no Brasil, aonde ela vai apresentar essa teoria do terceiro tempo do circuito pulsional. Ela vai apresentar isso através de vídeos caseiros dos bebês. Então, como é que eles pegaram, né? Uma série de vídeos caseiros, vídeos que foram feitos espontaneamente pelos pais, e vão pegar um bebê, o vídeo de um bebê que virou autista, e o vídeo caseiro de um bebê que teve a sua construção subjetiva mais adequada. E vai mostrar para nós, nesses vídeos caseiros, como já é possível verificar essa falta ou não dessas primeiras estruturas que a gente está estudando. Então eu vou mostrar para vocês a Lasnik falando desses vídeos. Vocês aumentem o volume aí, porque compartilhando a tela fica mais baixo, tá? Prestem atenção que vocês vão entender isso tudo que a gente viu hoje. Vamos tentar.
Não estou conseguindo sair dessa tela. Agora vai. Fazer objeto. Não é ofertar barriguinha, mãozinha, pezinho do erotismo. Ele tira o eros, ele tem autismo. Estão conseguindo, né? Mas eu estou indo muito depressa porque eu quero mesmo mostrar o filme para vocês. Agora sim. E a gente discute depois. Qu'est-ce que tu regardes là? Oh, c'est dire encore. Oh. Ouais. Je m'étire, je prends mon temps. Je prends mon temps, maman. Ouais, ouais. Petit tout. Il se passe des choses dans le ventre. Oh, il se passe des choses dans ce ventre. Tu dois avoir faim quand même. T'as pas l'air d'être affamé pourtant. Hein? Dis ça. Voilà. Si t'avais faim. Seguire 60 con la maglia, 40 grammi di maglia, seguire 20. Ecco, faccio. Passa aqui, sim. Esse bebê, aqui não tem ninguém não, viu? É uma parede mesmo, se alguém tiver dúvida. E todas as vezes que ele é trocado ou banhado, ele é... Abbiamo finito! Prestem atenção porque vai acontecer, que é terrível aqui. Sei dritto? Sei dritto. Guarda il nonno. Così. Ela não briga com ele porque ela não olha, vocês viram? Agora, a máquina foi comprada nesse dia. Salutalo. Ciao. Viu? Ela organiza as coisas para aguentar que ele não quis olhar, ou não olhou, ele virou a cara. Mas eles já têm um passado de 2 meses e meio, os dois. Senti osservato, non vuoi? Bom, até aí não era muito difícil se ele continuasse só assim diagnosticado. É o mesmo nenê. Bello! Questo è bello! Com'è questo bimbo? Bello! Bello! Bellissimo! Io?
ela diz: eu te quero tanto bem, meu papai. Aí que eu errei totalmente, mas eu vi só essa cena, não é? Aliás, não só eu, nós mostramos no Canadá, no congresso da UEM, eles mostraram só essas cenas, meus amigos italianos. E os americanos levantaram dizendo: não adianta discutir com o europeu porque eles não falam da mesma coisa quando falam de autismo. Quando é que esse bebê vai virar autista? Foram embora da sala. Mas também era meio torto mostrar só essa cena, né? Mas enfim. Sim. Sim. Esse é o outro nenê, que é o nenê normal, né? Vocês vão ver agora. Ah oui, c'est génial. Tá um pouco difícil no começo para ele. Vocês vão ver o que ele vai fazer. Olha. É a própria conversação que a gente falava ontem. Eu falo, ela fala no lugar dele, eu falo. Non, comment tu fais ce bruit-là, toi? Hein? É uma cena, é a última cena do filme em que ela consegue captar o olhar dele. Nunca mais ela vai conseguir. Eu acho importante vocês verem como essa mãe não coaduna com a imagem caricatural que a gente tem da mãe mortífera da criança autista, né? Agora, não se esqueçam que esse é dos 30 filmes que os italianos têm, é o bebê mais difícil de diagnosticar. Então, isso é o caso de proto-conversação à la Silvia Ferreira, não é? Quem entende francês se diverte, porque ela faz as perguntas, ele faz ela faz a resposta, não é? Você se gargareja? Ah, sim, eu me gargarejo. Para alienação no discurso do outro, a gente tem lindos exemplos. Ah oui, je fais de la gymnastique aussi. Ah ouais, ah ouais. Allez, on va changer ta couche.
couche. Hein? C'est pas tout seul. On va changer la couche. Oui, c'est froid ça. Oui, c'est froid, madame. Oui, c'est froid. C'est froid, c'est froid, c'est froid. Então, o problema do Marcos, que vocês viram tão maravilhoso, no dia a dia ele não é assim, ele é do jeito que vocês vão ver agora. Tão maravilhoso, enfim, para um bebê futuro autista, né? Isso, como eu digo, esse lado que ele olha sempre é uma linda parede, viu? Le carezze ti stavo facendo, non ti stavo mettendo le dita nel naso. Quando a mãe estimula, ele vem um instante e aí ele volta a cabeça para o outro lado. Isso é sistemático, é uma cena absolutamente habitual no filme. Eu não escolhi uma cena particular. Che c'è? No, questa non si mangia. E como vocês veem, nas cenas de alimentação, eu nunca vi, tem 4 horas de filme, eu nunca vi uma troca de olhares entre a mãe e ele. Prova mangiare? É só com essa pulsão invocante da voz, que nos deixa com muitos problemas, que ele vinha, como vocês viram, mas parou de vir depois de 3 meses e meio. Então, isso é o tal do terceiro tempo do circuito pulsional oral, que lembro a vocês que é quando o bebê se faz objeto que nos interessa. E on va se mettre tout nu. Il rigole. Aí a mãe, não é? Ela é que age, ele ri, mas enfim, não é isso o terceiro tempo. Ainda é ela. Pronto. Agora olha aí, ó. Se ele não se oferece como objeto. Non mangerai du bébé comme ça. Non mangerai. Ah, maman. E ele continua, né? Viu como ele está interessado no efeito no rosto dela? Un petit peu par là. Je. Bravo, dis donc. Viu como ela ensina ele a se exibir? Olha aí o gozo dela, ele... Pode ser também com a barriguinha, vale também, vocês vão ver. C'est bon le bidon. Ah, ça c'est bon ça. Bom, essas duas cenas não fazem parte da pesquisa, mas eu achei interessante porque é uma cena de acordagem e desacordagem, que é o termo do Stern, que eu penso que em termos analíticos nós poderíamos traduzir em alguma coisa em que a fala dela não corresponde à vivência do bebê. É o primeiro dia que ele come de colher. E acho que vocês entendem suficientemente italiano aqui para verem que ela não vai dizer: ai, estou cheia, mamãe, não quero mais, estou cheio. Ela vai, o discurso dela não, de maneira nenhuma, reenvia ao que ele está experimentando. Vocês vão ver. Mas o meu irmão se perguntava por que essa desacordagem, vendo esse filme. Ele dizia que talvez esse bebê italiano, Marco, já desorganizou a mãe dele completamente. Há 4 meses que ele não olha para a cara dela, né? A não ser naqueles dias extraordinários, 5 minutos. Enfim, esse tipo de situação não tem nada de patognômico do autismo. Era só para a gente pensar. Tá cheio de bebê que a mãe entuxa, não é?
Eles estão rindo de angústia, imagino, né? Agora, prestem atenção aqui. Esse lindo sorriso era para a caixa amarela. E eu vi aí circularem algumas listas de coisas que o pediatra tem que ver. Se o bebê segue bem o objeto, nada tem a ver com os nossos problemas. Os futuros autistas são grandes seguidores de objeto. Olha, viram como ele segue o objeto direitinho? Agora, escutem o barulho de fundo. Tá vendo? O avô chamando. Guarda, guarda, olhe. Esse tipo de situação... Bom, isso aí é uma cena do outro bebê para vocês verem uma situação, de fato, em que há uma acordagem absoluta entre a experiência do bebê e o discurso da mãe. Hop là. C'est bon ça. Ouais. C'est frétille, comme le petit poisson. Hein? Attends, non, regarde, j'essuie vite la bouche. Oui, je sais, tu as encore faim. Peut-être un petit abricot. Parce que là, t'as mangé déjà 2 petits Suisses, tu sais. Mais oui. C'est vrai qu'ils sont pas très gros, ces petits Suisses. Hein. C'est vrai qu'ils sont pas très très gros. Regarde, 50 grammes. C'est vrai qu'ils sont pas très gros. On va presque en manger 3. Hein? On va voir après. Si après l'abricot, t'as encore... Ou alors attends, je t'en ouvre un. Bon. Allez, on va en ouvrir. Ils sont plus petits des petits Suisses normaux, ceux-là. Allez, un troisième. Bah dis donc. Oui, oui, oui. Hop là. C'est ça que tu veux, hein. Et voilà. Je regarde, je te dis ça. C'est pas fini. Oh, excuse-moi. Tiens, excuse-moi, je te dis, tiens, reprends-le. Oh, excuse-moi. Oh, qu'est-ce qu'elle fait cette maman? Tiens, tu voulais le tenir? C'est pas grave se je mange pas. Hein. Não sei se vocês veem o respeito que ela tem pelo sujeito filho, não é? Bom, aqui, ao meu ver, já dava para fazer, nesse bebê tão difícil de diagnosticar, havia todos os elementos para o diagnóstico de risco de autismo. A família vai decidir nessa cena de praia que ela quer filmar uma interação de olhar com esse bebê. Vocês vão ver como eles vão lutar. Eu diria que inconscientemente eles já fizeram um diagnóstico de um problema nesse momento, sem saber o nome das coisas. Eles têm a mesma idade, hein? É a primeira vez que o avô vai filmar o teto das casas, porque antes ele aguentava as cenas, aí ele não começa a não aguentar mais. Vocês vão ver os olhos dela também. Niente, non c'è niente. Hai visto che comodo senza pastina? Non vuoi mangiare, eh? Ele diz, não quer comer. Né? Todo mundo tenta sempre, a denegação é uma arma de sobrevivência familiar. Mas ele vai ver o cactus, como é bonito o cactus do sul da Itália, né? Isso aí é muito interessante, prestem atenção. Ele tem uma excelente relação com o olhar dos objetos. Todo mundo quer que ele olhe, tá vendo? Guarda, olha o avô. Não olha nada ele. Pronto, olha como a família já sabe que se quiser que ele olhe, tem que ser objeto. E todo mundo se alegra porque ele olhou o objeto. Então,
Todas as mães são excitantes, estimuladoras. Isso aí não é o terceiro tempo do circuito pulsional, é um mimetismo, como vocês veem. Tá certo? Ele faz o que ela faz, ele não se oferta. Não se oferta, oferece. Vocês veem, não é que a experiência não seja, às vezes, prazerosa para ele. Quando ela o sacode, brinca com ele, a gente não tem a impressão que ele tem um certo prazer. Tem uma excelente relação com o cabelo dela, não sei se vocês notaram. Mas o avô não se engana, ele também vai para o mar aberto. Não é o tempo todo, ele vai depois, esse olhar não vai mais sair do teto. Nesse momento é apenas... Espero que vocês tenham tido paciência para assistir o vídeo, que é bem interessante. A gente vê o Fabiano e o Marco, né, em paralelo, e a diferença realmente precoce, assim, começa a aparecer muito cedo a diferença no bebê que vai se tornar autista e no bebê que vai se constituir de forma normal, né? É até um pouco angustiante o vídeo, né? Porque a gente vê que as coisas começam realmente muito cedo, as dificuldades da gente começam muito cedo na vida, mas nesses casos, né? No caso do Marco, se tivesse tido uma intervenção adequada de um psicólogo, de um psicanalista, ele poderia sair do autismo. Vocês viram, né, que com 2 meses, 2, 3 meses, já dava, se tivesse um profissional preparado, já dava para diagnosticar o risco de autismo. Então, hoje em dia, a pesquisa do autismo vem forte por essa via, né, do diagnóstico precoce para as crianças risco de autismo. Vocês conseguiram assistir? Ficou alguma dúvida? Não? Deu para ver direitinho aquilo que a gente estudou, né? Ela também apresentou ali a ideia de protoconversação, que é essa conversação primitiva da criança e o bebê. A gente viu a ausência do olhar no Marco, a gente viu o terceiro tempo do circuito pulsional no Fabiano, e também a forma de alimentação, né? Com palavras, sem palavras, tudo isso nos ajuda e vai nos ajudar quando profissionais a trabalhar. Bem, agora falando um pouco da semana que vem, né? Semana que vem temos a prova 2, né? Avaliação oficial 2. Vocês vão encontrar o link para a prova na pré-aula 1, como foi na prova 1. Vai ser uma prova de conteúdo acumulativo, então vai ter questões do primeiro bimestre, questões do segundo bimestre, valendo 4.000. E espero que todos consigam nota suficiente para não ter que repetir essa disciplina. E o semestre que vem a gente poder se encontrar de novo para estudar a psicopatologia 2. E aí a gente vai avançar um pouco mais nas formas de sofrimento contemporâneas, pós-modernas, atuais, né? Como é que o paciente contemporâneo, pós-moderno, está apresentando sintomas. Então, é isso, né? Semana que vem a prova, a gente vai se ver de novo em Psicopatologia 2, semestre que vem. Espero que todos consigam passar.
Foi um prazer trabalhar com vocês esse semestre, principalmente com aqueles que abriram a câmera e me aliviaram na angústia de não ficar falando sozinho. Espero que o semestre que vem a gente se veja presencial lá na faculdade, né? E a gente possa abandonar, pelo menos parcialmente, essa ferramenta tecnológica que só esfria as nossas relações. Um abraço para vocês e bons estudos, boa prova e até o semestre que vem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Obrigada por tudo. Boa noite. Bom Boa descanso, boas férias. Boa noite, professor. Boas férias. Até o semestre que vem, tomara que sim. Sim, sim. Até.